O mundo jurídico, vamos combinar, é um verdadeiro oceano de texto. São petições, acórdãos, contratos, um volume gigantesco de dados que, se a gente olhar palavra por palavra, não conta a história toda. O grande desafio, então, é como transformar esse mar de palavras em algo prático, em um conhecimento que a gente possa medir. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Uma ferramenta de análise de dados que é chave para a gente conseguir decifrar a linguagem do direito. Essa é a grande pergunta, né? A ideia aqui não é substituir o trabalho do jurista, de forma alguma. É o contrário. É dar mais poder com ferramentas que conseguem enxergar padrões e tendências escondidos no meio de tantas palavras. Então, bora mergulhar nisso. E a chave para essa mágica acontecer se chama Processamento de Linguagem Natural, ou PLN. Pensa no PLN como uma ponte que permite que as máquinas consigam ler, entender e, o mais importante, organizar a nossa linguagem. É isso que abre as portas para a gente conseguir analisar documentos jurídicos em uma escala que seria impossível para um ser humano. Bom, a primeira forma que a gente pensou para analisar textos no computador foi a mais óbvia, a mais intuitiva. Só que, como vamos ver, ela tem uma falha bem grave, especialmente quando o assunto é direito. É o famoso modelo Bag of Words, que a gente pode chamar de saco de palavras. A ideia é super simples. Imagina pegar uma petição inteira, rasgar em pedacinhos, palavra por palavra, e jogar tudo dentro de um saco. Depois, você só conta quantas vezes cada palavra apareceu. A gente sabe quais palavras estão lá e quantas vezes, mas toda a ordem, toda a conexão entre elas, isso se perde completamente. E aqui fica claro o tamanho do problema. Olha só, a frase "o réu não agiu com dolo" tem um significado que é o exato oposto de "o réu agiu com dolo". Mas, para o modelo do saco de palavras, a única diferença é que uma tem a palavra não e a outra não tem. O contexto, a negação, que é a parte mais importante, some. Para o computador, não é só mais uma palavra no meio de tantas outras. E como? Perdemos o contexto, a ordem e, no fim das contas, perdemos o significado. No direito, a gente sabe que a sequência das palavras e uma negação não são meros detalhes, elas são tudo. Claramente, a gente precisava de uma solução melhor. E essa solução tem nome. São os N-grams. Em vez de olhar para as palavras como se fossem ilhas isoladas, os N-grams analisam elas em sequências, em grupinhos. E fazendo isso, eles conseguem preservar a ordem e, o mais importante, o contexto que é vital para interpretar um texto jurídico. A lógica por trás dos N-gramas é, na verdade, bem simples. Em vez de olhar só para uma palavra de cada vez, a gente passa a olhar para grupos de palavras vizinhas. E o N do N-grama é só o tamanho desse grupo. Pode ser 1, 2, 3. É esse N que vai dizer o tamanho da janela de contexto que a gente vai analisar. Por exemplo, se o N for 1, a gente tem os unigramas, que no fundo é a mesma coisa que o saco de palavras, né? Palavras individuais. É o nosso ponto de partida. Agora, quando o N vira 2, a coisa começa a ficar bem mais interessante. A gente tem os bigramas, ou seja, pares de palavras. E, de repente, réu está ligado a não, e não está ligado a agiu. A relação entre elas começa a aparecer, o contexto está nascendo. E se a gente usar N igual a 3, os trigramas, essa captura de contexto fica mais forte ainda. O trecho réu não agiu consegue manter o coração do significado da frase original. Fica muito claro que a negação está diretamente conectada à ação do réu. É exatamente esse o poder dos N-grams. Eles finalmente permitem que a máquina consiga entender a diferença enorme que existe entre ato ilícito e ato não ilícito, uma distinção que para o saco de palavras seria impossível. Essa capacidade de entender o significado a partir do contexto é a base da jurimetria. E na prática, isso é fundamental. Sabe os modelos de linguagem que preveem a próxima palavra que você vai digitar? Eles usam N-gramas para isso. E na análise de sentimento, essa capacidade de pegar a negação é o que separa uma análise certa de uma completamente errada. Mas calma lá. Antes de sair gerando N-gramas, o texto bruto, do jeito que ele vem, precisa ser limpo, preparado. Esse processo se chama pré-processamento e é uma etapa de engenharia de dados que é, assim, absolutamente essencial para garantir que a análise vai ter qualidade. Esse processo funciona quase como uma linha de montagem. Primeiro, a gente tem a tokenização, que é basicamente quebrar o texto em palavras e pontuação. Depois, a gente faz uma limpeza, tirando as chamadas stop words, como o, a, de, palavras super comuns, mas que não carregam tanto significado. E por último, a gente normaliza o que sobrou, reduzindo as palavras à sua forma raiz. E essa normalização pode ser feita de duas maneiras principais.
Uma, um pouco mais inteligente, chamada lematização, transforma comprando ou compras na palavra de dicionário comprar. A outra, mais direta, a estemização, simplesmente corta a palavra até a sua raiz, que no caso seria compra. O objetivo é o mesmo, garantir que as variações de uma mesma palavra sejam tratadas como uma coisa só. Ok, então com o texto todo limpinho, pré-processado e com os n-gramos gerados, a gente finalmente chega no coração da jurimetria. É aqui que a gente transforma toda essa informação de linguagem em dados numéricos que os modelos de aprendizado de máquina conseguem de fato analisar. O nome desse processo é vetorização. Cada n-grama que a gente identificou como recurso negado ou boa-fé vira uma característica, quase como uma coluna numa planilha gigante. E a cada documento, então, vira uma linha nessa planilha, representada por um conjunto de números que dizem se cada uma dessas características está presente ali ou não. E essa tabela aqui mostra exatamente como tudo se encaixa. Olha só, cada linha é um documento diferente. Cada coluna é um n-grama importante, uma feature. Onde a gente vê o número 1, significa que aquele n-grama apareceu no documento. Onde tem 0 é porque não apareceu. Essa matriz de números que o computador finalmente consegue ler para achar padrões, classificar documentos e até mesmo ajudar a prever alguns resultados. Mas aí fica a pergunta: como saber quais n-gramas são os mais importantes? A análise pode ser ainda mais refinada, dando um peso maior para os termos que são mais específicos de um documento. Por exemplo, a expressão usucapião extraordinária diz muito mais sobre um texto do que a expressão de acordo com. A máquina aprende a focar nos termos que realmente definem o assunto. Então, só para a gente amarrar tudo, a gente viu que os textos jurídicos são uma fonte gigantesca de dados, mas que esses dados não vêm organizados. Vimos que o modelo do saco de palavras é um começo, mas que ele falha feio por perder o contexto. E que os n-gramas são a solução para isso porque preservam a sequência das palavras. E claro, nada disso funciona direito sem um pré-processamento bem feito antes. E tudo isso nos deixa com uma reflexão para o final. Essa capacidade de analisar a linguagem jurídica em grande escala não é só uma novidade tecnológica. Ela abre um campo de possibilidades enorme para a gente entender a justiça, otimizar processos e, quem sabe, até prever tendências no direito. A questão, no fim, não é se as máquinas vão substituir a interpretação humana, mas sim como essa nova forma de ler a lei vai transformar a prática jurídica daqui para frente.